Paz do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Eu sou o Diego. Eu sou o Sócrates. E esse canal não é só meu. Esse canal é de todo aquele que ama a palavra de Deus. Vídeo número 3. Ferramentas para interpretar. Estamos hoje no nosso terceiro vídeo sobre esse tema, como interpretar a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre algumas ferramentas que são necessárias para interpretar. Afinal, no primeiro vídeo a gente falou dos pressupostos. No segundo a gente falou do método utilizado para interpretar. E agora a gente vai falar sobre o que é necessário para interpretar, que são as ferramentas. Começando por... diferentes traduções da Bíblia. É importante a gente entender isso. É importante a gente entender isso, porque o que acontece? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Os 2 primeiros no Antigo Testamento e o último no Novo. E o que acontece? Quando foi traduzido para o nosso idioma, a gente entende que numa tradução, algumas palavras ali, algumas coisas ali, precisam ser interpretadas, precisam, na hora de se fazer uma tradução, que é um trabalho muito complexo, porque a gente pensa o quê? Normalmente as pessoas que não conhecem mais o idioma pensam, traduzir é o quê? Você viu uma palavra aqui, opa, é essa palavra no meu idioma. Só que não é tão simples. Existem palavras, Diego, que às vezes não tem no outro idioma. Basicamente você pegar uma palavra no nosso idioma português e em outro idioma você não conseguir traduzir porque não existe aquela palavra. Exemplo, no espanhol não existe a palavra saudade. Ou seja, eu peguei um texto e lá naquele texto está a palavra saudade. Agora eu vou traduzir aquele texto para o espanhol e eu descubro que não tem essa palavra. Você vai ter que adaptar para chegar a um sentido próximo daquela palavra. Exatamente. É aí que entram as versões bíblicas. Você precisa de diversas versões porque o que acontece? A gente tem muitas no mercado hoje. Fala algumas aí, Diego. Temos Bíblias NVI, NVT, Almeida Revista, Almeida Atualizada, Almeida Contemporânea, NTLH, Corrigida Fiel, Almeida do século XXI e por aí vai. E o que é importante você entender? Quanto mais Bíblias de versões diferentes você tiver, mais fácil vai ser o entendimento da passagem, porque você vai comparar diversas traduções, diversas pessoas traduzindo, como eles entenderam a passagem. E são doutores que fazem isso, pessoas que são gabaritadas, pessoas que têm muito conhecimento da língua original. Então, a gente vai a diversas versões para poder entender o que o texto está dizendo. Isso aí. Então, só para a gente finalizar esse tópico, se você não quer gastar muito dinheiro com Bíblias, olha, eu tenho um dinheiro um pouco curto, como é o nosso caso. Sim. O dinheiro está curto, não dá para ficar gastando tudo em Bíblias de diferentes versões. Já deixa aqui no Play Store ou na Apple Store tem InChurch, InChurch. Bíblia, só botar Bíblia Sagrada vai aparecer, da InChurch. Tem todas as traduções da Bíblia, todas essas que a gente citou, sim, de graça, entendeu? Você não vai estar adquirindo conteúdo pirata, né? Então, se você adquirir conteúdo pirata, você vai se converter, porque não é legal. Então, esse aplicativo é grátis, você vai ter tudo em sua mão, vai poder comparar e conseguir chegar ao sentido original. Ok? Então, ponto 2 é sobre algo que me chama, algo muito importante, que é a questão do manual bíblico. Diego, dá uma ilustração e dá um entendimento para a gente que vem a ser essa ferramenta. O manual bíblico, basicamente, ele é um livro que ele vai pegar todos os livros da Bíblia e simplesmente quando você abre, por exemplo, um livro, abrir um manual bíblico em Romanos. Aí lá vai estar o autor, vai estar o destinatário, vai estar o cenário histórico, todo ele escrito, vai ter palavras-chave, personagens-chave, Cristo naquele livro. Como aquele livro entende a obra de Cristo, né? Exatamente, como aquele livro revela Cristo, a sua obra. Tudo aquilo que a gente falou no tópico de número 2, o manual bíblico ele vai trazer para você numa rápida pesquisa. Deixa eu ver se eu entendi então. O que a gente falou no vídeo 2, a pessoa, ao invés de pegar e ter que fazer o trabalho todo para descobrir aquilo, ela pega um manual bíblico e tem esse trabalho pronto. Isso aí, um manual bíblico bom, um manual bíblico legal mesmo, ele vai trazer todas essas informações e você vai ter todo esse conteúdo antes de começar uma leitura de algum livro. Beleza. O próximo tópico, ferramenta que pode ser utilizada é algo que é muito linkado, na verdade, a gente até poderia colocar como a segunda ferramenta aqui, mas é a questão do dicionário das línguas originais. Porque o que acontece? A gente falou que foi em outro idioma. E você, às vezes, as traduções da Bíblia é o que você tem condição de ter hoje. Mas se você quiser um dicionário das línguas originais,
Esse daqui é o único livro que a gente vai fazer indicação aqui. Em outros vídeos a gente vai estar mostrando outras obras, fazendo indicação de outras, mas é a palavra-chave. Essa Bíblia de estudo, que a gente também vai falar depois, que é alguma outra ferramenta, logo após isso a gente fala, ele vai ter o quê? No final do livro, da Bíblia, ele vai ter o dicionário de todas as palavras em hebraico, aramaico e grego dentro da sua Bíblia. Todas as palavras. Ele é exaustivo, ele vai mostrar todas as palavras. E isso é bom para quê? Para você entender o sentido original. Você entender como foi traduzida aquela palavra na Bíblia que você tem em mãos, só que na língua original. Então isso vai te agregar um conhecimento, vai te agregar um entendimento do texto que você está estudando. E é uma ótima ferramenta. Então tá aí, Bíblias Palavras-Chave, falando de Bíblia, já aproveitando, Bíblias de estudo. Sim. Material também muito importante no auxílio para você ter uma ferramenta, e existem vários tipos de Bíblia de estudo. Sim. De várias linhas teológicas diferentes. Hoje a gente tem no mercado N Bíblias de estudo, só que quando você for adquirir a sua, e isso a gente fala de todos os livros em geral, é necessário você saber o viés teológico que aquele material tem. Por quê, Diego? Porque se você é de uma igreja pentecostal, você adquirir uma Bíblia de cunho reformado, como por exemplo a Bíblia de Genebra, você vai ver que alguns pontos daquilo que você vê na sua igreja, a Bíblia de estudo ela vai contrapor, ou seja, ela vai refutar. Ela vai numa doutrina que vai contra. E aí aqui não quer dizer que eles são hereges, mas a linha reformada segue a linha calvinista. A linha pentecostal segue a linha de Armínio. Se você é de uma igreja pentecostal, mesmo que você não saiba de qual linha você é, você vai acabar se confundindo com as informações que aquela Bíblia vai trazer. Exatamente. E aí você vai ter que fazer o quê? Descobrir quais são as Bíblias dentro da linha teológica da igreja que você segue. Porque, por exemplo, se você for falar de Bíblia de estudo, não tem como você falar de Bíblia de estudo sem ter um viés teológico, sem ter um caminho, sem ter um pensamento teológico por trás daqueles estudos. Porque todas Bíblias de estudo, a nota de rodapé, são escritas por teólogos, por intérpretes da Bíblia. E o que acontece? Você pega, por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal. Uma pessoa da igreja presbiteriana, ela vai usar aquela Bíblia? Pode usar, só que nos pontos da doutrina ali que tem divergência, não vai servir para ela. Então a melhor coisa que você faz é fazer o quê? Comprar Bíblias que sigam o viés teológico da igreja que você segue. E aí a gente deixa aqui, já de antemão, a Bíblia Plenitude. É uma Sim. Bíblia muito boa. Se você é assembleano, Plenitude, Pentecostal. São ótimas Bíblias que tem no mercado que vão dentro da linha teológica pentecostal. E aí, se você já tem alguma dessas Bíblias e você quer comprar alguma outra, tem, por exemplo, a Bíblia Thompson, que é de cadeias de passagens, que é uma Bíblia totalmente diferente, que não vai ter notas de rodapé, então você não vai ter material mais do mesmo, e ela vai te ajudar, te auxiliar a entender todas as passagens. Muito bom. Diego, a gente falou de Bíblia de estudo, só que tem um material muito parecido, mas que é muito bom, uma ferramenta muito boa. E qual seria? Que vem logo depois desse? Comentário bíblico. Exatamente. O que acontece, irmão? A Bíblia de estudo ela tem umas notas de rodapé comentadas por teólogos explicando a passagem que está em cima da Bíblia. O comentário bíblico ele não tem a Bíblia, não é uma Bíblia, não é como uma Bíblia de estudo. Na verdade é apenas o comentário. Você pega a Bíblia de um lado e o comentário do outro. E ele vai dizendo qual é a passagem que ele está comentando. E o que acontece? O comentário bíblico ele é uma expansão, ele tem muito mais conteúdo do que uma Bíblia de estudo, Diego. Muito mais. Você pega um comentário bíblico, ele vai te abordar diversos pontos, questões históricas, questões culturais. A gente falou sobre o comentário de David Serre no último vídeo que a gente fez, o comentário judaico do Novo Testamento. Um ótimo comentário bíblico para quem quer entender os textos na linha histórica judaica. É um ótimo comentário. Ele vai trazer tema, ele vai trazer informações, por ser um judeu messiânico, ele vai trazer informações que a maioria dos comentários, e eu arrisco dizer todos, não tem. Então, Diego, a gente entende que o comentário bíblico ele é muito útil, ele facilita e é necessário para poder interpretar, certo? Certo. A gente ainda tem mais uma ferramenta aqui para tratar. Qual que é, Diego? Hermenêutica e exegese bíblica, manuais de hermenêutica e exegese bíblica. Porque o que acontece? Você está fazendo uma interpretação da Bíblia. E você precisa de quê? De ferramentas. A gente falou de muitas. Só que esse manual ele vai te explicar como fazer. O que a gente falou no último vídeo, basicamente,
não é exatamente isso, né, mas porque ele é muito mais a fundo, mas é o que o manual de hermenêutica e exegese vai ter te explicado, só que ele vai te explicar como fazer. Porque a gente pega e fala, você tem que pegar e entender o sentido original da passagem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esses manuais, obviamente, você tem capacidade de chegar a isso pelas dicas que nós demos, mas o material ele vai te mostrar o caminho de maneira muito mais simples e muito profunda. Muito profunda. Simplesmente na hermenêutica você vai ver o passo a passo da leitura bíblica, para não cometer erros. Basicamente o que a gente falou, só que ele vai de um ponto mais técnico. Isso é extremamente importante para os irmãos que estão querendo interpretar, querendo chegar ao sentido de uma passagem, fazê-lo com êxito, com maestria. E, obviamente, Diego, a gente fala de muita ferramenta. A gente falou sobre versões da Bíblia, falamos sobre dicionário, falamos sobre Bíblia de estudo, comentário. A gente falou sobre agora essas ferramentas de exegese, de hermenêutica. Só que tem nem ouso dizer que seja uma ferramenta, mas tem uma maneira, uma fonte de interpretação que ela é superior a todas. Qual que é, Diego? Iluminação do Espírito Santo. Irmão, entender a Bíblia é tarefa para quem tem o Espírito Santo. Não adianta você ter todos esses livros, ter todo esse conteúdo, rever o vídeo que a gente fez, se você não tiver a iluminação do Espírito Santo. Por isso, antes de interpretar, você pode ter dezenas de livros. Bota o joelho em terra, fala com Deus e Ele te esclarecerá. A gente vai ficando por aqui. Mas, antes, o que a gente tem que fazer, Diego? Curte. Se esse vídeo foi produtivo para você, te ajudou, compartilha com seu amigo. Manda para ele, fala, olha que maneiro esse vídeo aqui, vamos interpretar junto. Exatamente. Se inscreve no canal, porque a sua ajuda nos incentiva a fazer mais conteúdo, Com certo? certeza. Irmãos, a gente vai ficando por aqui. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Até a próxima.